Nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana. Como você sabe, essa série tem o título de A Lei Áurea. Nós nos propusemos a caminhar nesses últimos meses ao longo desses mandamentos que são conhecidos como os 10 mandamentos ou as chamadas 10 palavras. Esses mandamentos, como você conhece bem a história, eles foram dados por Deus quando o povo ele tinha acabado de sair do Egito, depois de passar 400 anos no deserto. E então nós encontramos ali, numa cena apocalíptica, a entrega de Deus, a outorga da lei, o Senhor entregando a lei por meio de Moisés, o seu servo, aquele que era responsável pela saída de todo o povo do Egito. Uma coisa que você precisa ter em mente é que esse contexto histórico ele é extremamente importante para a gente entender essas 10 palavras, porque o grande problema do chamado fundamentalismo cristão ou do legalismo cristão é que essas leis elas são tomadas simplesmente fora do seu contexto como uma tentativa de criar amarras ou estabelecer um padrão ético ausente do espírito da lei, ausente do espírito do evangelho. Por isso que nós chamamos essa série de A Lei Áurea, porque nós entendemos que essas leis dadas por Deus, quando elas são interpretadas no contexto do Evangelho, à luz daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, nós então encontramos uma lei que, em vez de nos escravizar, é um mandamento que nos liberta. O Senhor nos deu os 10 mandamentos não para que nós sejamos reprimidos na nossa caminhada enquanto andamos por essa terra, mas o Senhor nos deu a sua lei para que a gente possa experimentar a verdadeira liberdade, liberdade do pecado, liberdade da escravidão, liberdade para podermos andar. Uma ilustração que normalmente eu dou para os meus alunos quando eles estão me perguntando muito essa questão no seminário, eu falo: todo avião voando, ele é livre para ir para onde ele quiser, desde que ele resguarde as leis da aerodinâmica. Porque a partir do momento que um avião ele não resguarda as leis da aerodinâmica, ele fatalmente vai sofrer um acidente. Assim somos nós. Quando nos relacionamos com a lei do Senhor, nós não nos relacionamos com a lei do Senhor para viver um estilo de vida para que então sejamos aceitáveis a Deus. Nós observamos os mandamentos do Senhor porque entendemos que um Deus amoroso nos deu mandamentos para que a gente possa desfrutar da liberdade. Esse é o propósito desta lei. Esta é uma lei que nos livra da escravidão. Essa é uma lei que nos dá condições de andar neste mundo de maneira verdadeiramente livre. E ao longo dessas últimas semanas, nós viemos observando cada um desses mandamentos. Hoje nós chegamos no 6º mandamento, justamente a divisa, justamente o primeiro mandamento que começa agora a parte final desses 10 mandamentos. Mas para que a gente possa entender também todo o corpo desses mandamentos, a gente precisa entender algumas coisas, especialmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 37. Os escribas e os mestres da lei chegaram para Jesus e falaram: Jesus, qual que é o maior mandamento? E então o Senhor Jesus Cristo respondeu de uma maneira extraordinária. Ele disse: vocês não sabem? Isso está escrito no Shema, isso está escrito na declaração de fé de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você é, isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. E o segundo mandamento: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor Jesus Cristo ele fala em Mateus no capítulo 22, a partir do versículo 44, uma coisa muito, muito interessante, que é o fato de que ele diz assim: destes 2 mandamentos dependem, ou literalmente estão pendurados, todos os outros mandamentos, ou está pendurada toda a lei do Senhor nestes 2 mandamentos. Então, se a gente pudesse fazer uma espécie de pirâmide da ordem desses mandamentos, nós temos então esses 2 primeiros mandamentos no topo. E todos os 613 mandamentos que nós encontramos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vemos esses 613
mandamentos resumidos no seu espírito dos 10 mandamentos. Ou seja, 613 estão na base da pirâmide. O topo da pirâmide são os 2 maiores mandamentos. E justamente no meio dessa pirâmide nós encontramos então os 10 mandamentos, porque eles nada mais são do que esse resumo, esse espírito da lei. A lei dos 613 mandamentos, todos os mandamentos que encontramos na palavra de Deus, eles são resumidos no Antigo Testamento nesses 10 mandamentos. E aí o Senhor Jesus Cristo vem e diz, e todos os mandamentos, toda a lei, são resumidas basicamente em 2 mandamentos que nós cumprimos, amando a Deus e amando ao próximo. E os 4 primeiros mandamentos que nós vimos aqui com os irmãos que pregaram aqui nesse tempo em que eu especialmente estava fora, nós vemos como amar a Deus. Se eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, então isso significa que eu não posso ter outros deuses além do Senhor. Eu não devo construir imagens de escultura e adorar o Senhor, porque nada na criação representa um Deus eterno, soberano e absoluto. Eu não vou tomar o nome desse Deus em vão. E eu vou guardar o sábado para santificá-lo. Então esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito a como eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. A partir do 5º mandamento em diante, nós temos então os mandamentos que dizem respeito a como amar o próximo. Primeiro deles, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, reconheça que Deus estabeleceu hierarquias. Aquele que honra pai e mãe é aquele que honra as autoridades. Aquele que honra pai e mãe é aquele que honra aqueles que Deus revestiu de autoridade enquanto andam nesta terra. E a segunda forma, proposta pela lei do Senhor, em como amar o meu próximo, acima de todas as coisas, é cumprindo o 6º mandamento que diz, não matarás. Esse mandamento, meus irmãos, ele é um mandamento muito, mas muito interessante, porque ele é muito mal interpretado. Ele é um mandamento que se a gente começa a estudar esses mandamentos, a gente pode correr o risco, como eu falei para você, de extraí-los do contexto e não entender exatamente aquilo que está sendo explorado pelo autor bíblico. A melhor tradução, na verdade, para este mandamento não é não matarás. A melhor tradução para este mandamento é não tome uma vida de maneira ilegítima. Esta é a melhor tradução, não cometa assassinato. Não é legítimo um indivíduo que diz amar a Deus e que tem uma vocação para amar o próximo, tomar uma vida de maneira ilegítima. O texto, quando ele é traduzido dizendo não matarás, ele pode dar margem para más interpretações do tipo, olha, eu não posso matar a vaquinha lá para poder, enfim, comer um churrasco. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, como se o texto bíblico estivesse falando de qualquer tipo de morte. Não, o texto bíblico não está falando de qualquer tipo de morte, o texto bíblico está falando da tomada da vida humana ilegítima. E é isso que eu quero que você tenha em mente. E é isso que eu preciso que você tenha em mente, porque se você não compreender todas essas coisas, você certamente não vai entender aquilo que está acontecendo nesse texto. Como você sabe, o povo de Israel, ele saiu do deserto, saiu do Egito e caminhou no deserto durante 40 anos. E nesse período foi quando o Senhor entregou essa lei. E o Senhor, ele está, através da lei, constituindo uma nova nação. Esta lei, estes mandamentos oferecidos pelo Senhor, eles unificam esse povo. Essa nação, esse grupo de escravos fugidos de uma nação se torna um povo, uma nação, se torna uma bandeira a partir da lei do Senhor. O que unifica o povo, esses cerca de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, eles são unificados como nação, organizados como nação, a partir do momento da outorga da lei. E quando Deus ele diz assim, não matarás, ele está estabelecendo um claro contraste com aquilo que aqueles primeiros ouvintes deste mandamento experimentaram por 400 anos. Enquanto eles viviam ali no Egito, matar era uma coisa simples, aceitável,
mortes elas aconteciam de maneira quase que, não somente de maneira fútil e frívola, mas de maneira exacerbada. A cultura egípcia era uma cultura de morte, era uma cultura que tinha um fascínio pela morte. Duas divindades bastante importantes no panteão egípcio eram cultuadas de maneira bastante vibrante dentro da cultura egípcia. O deus Osíris e a divindade Nubis. Essas duas divindades, elas eram responsáveis por cuidar deste mundo dos mortos, eram as divindades da morte e eram adoradas no contexto do panteão egípcio. Então, o israelita que estava saindo do Egito, caminhando no deserto, ele está acostumado a pensar que a morte é um elemento cultural, está acostumado a pensar que morte é um movimento de culto, ele está acostumado a pensar que morte tem um valor. Por isso que na sociedade egípcia, um senhor que mata um escravo, ele está oferecendo um sacrifício aos deuses. Um pai ou uma mãe que sacrifica uma criança defeituosa, ele está oferecendo um sacrifício aos deuses. A vida não tem valor numa cultura de morte. E aí vem o Senhor que está formando agora este povo, está unindo este povo, está fazendo com que essa nação seja uma verdadeira nação. Por meio da sua lei, ele diz assim: a cultura que vocês vão cultivar no meio de vocês não é a da morte, é a da vida. Vocês estão proibidos de tomar uma vida de maneira ilegítima. Meus irmãos, isso daqui, aos nossos ouvidos, parece um tanto óbvio, especialmente depois do advento da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que claramente é inspirada nos mandamentos do Senhor, nos 10 mandamentos, e fala para nós da importância, do valor e da preciosidade da vida humana, da dignidade da vida humana. Mas, de novo, as primeiras pessoas que leram esse texto não tinham a menor ideia disso. Eles encaravam a morte como algo a ser valorizado. Eles encaravam a morte, a vida humana não encontrava nenhum valor. Nesse contexto, era possível um pai sacrificar um filho, matar um filho de maneira absolutamente frívola. Você que é mulher, que diz que eventualmente foi ensinada a pensar que o cristianismo é patriarcal e subjuga as mulheres. É nesse contexto em que a mulher, porque ela cometeu algum erro doméstico, ela era sacrificada, é que aparece o texto dizendo: não, a mulher ela é tão valiosa quanto o homem. A mulher, a vida da mulher, ela tem valor. A vida da criança, ela tem valor. A vida do homem rico ou do homem pobre, ela tem valor. Porque eu quero que vocês, diz o Senhor por meio da sua lei, desenvolvam uma cultura de vida. Vocês não vão ser orientados pela morte, pelo contrário, vocês serão patrocinadores da vida. É isso que o espírito do não matarás está evocando. Eu vou formar uma sociedade na terra que valoriza e honra a vida humana. Eu quero formar uma comunidade de homens e mulheres que levam a sério a vida humana. E, meus irmãos, esse é o tipo do movimento que, como eu falei para você, ele pode parecer óbvio, mas nós vivemos numa sociedade que ela é um tanto fascinada, é uma sociedade que cultiva bastante a morte. Como você sabe, eu vivi durante alguns anos lá nos Estados Unidos, no estado do Texas, enquanto eu estava estudando por lá. E eu lembro, por exemplo, das celebrações do Halloween, ali no Texas. Como as pessoas celebram a morte no dia 31 de outubro. A gente celebra a morte. E a gente fala, nada a ver, Halloween é cultura. É uma cultura de morte. A gente assiste, a gente se escandaliza que os nossos filhos eventualmente acessem o YouTube e vejam teor erótico, mas a gente não se escandaliza quando os nossos filhos, eles estão vendo filmes de ação, que é o eufemismo, para dizer filme onde sangue é derramado de maneira frívola
e exacerbada. A gente não tem problema com os tipos de videogames que os nossos filhos às vezes estão jogando, porque a nossa cultura também é uma cultura de morte. Eu tenho andado bastante angustiado nesses últimos meses, especialmente dessa pandemia, porque nós estamos vendo uma cultura de morte se estabelecer no nosso país e nós sequer ficamos incomodados. 450 mil mortos. E a gente trata como se isso fosse Coca-Cola com gelo e limão. 450 vidas ceifadas. E a gente não sente mais nenhuma dor, porque no nosso país nós vivemos uma cultura da morte. No nosso país, a vida humana, aqui em São Paulo, a vida humana, ela vale R$10 no farol. Se o bandido encosta no vidro do teu carro, com a arma na mão, e você não tem R$10 para entregar, a tua vida é ceifada. Isso é cultura de morte. Isso é um movimento que Deus não quer, que Deus não aceita, que Deus nunca planejou para a sua criação, especialmente para o seu povo. Quando Moisés tira esse povo do Egito e fala, vocês serão o povo de Deus, a cultura a ser cultivada é a cultura da vida e não a da morte. Agora, por que a vida é tão importante? Essa é uma pergunta que se levanta e a gente eventualmente fica questionando por quê. Dependendo daquilo que você acredita, por que falar que a vida humana ela é tão importante? Hoje em dia, a gente, com os nossos pets, a gente acha que a vida dos nossos pets ela é mais importante do que a nossa. Hoje em dia a gente acha que a vida dos animais, eventualmente, ela é mais importante do que a nossa. Eu não estou aqui pregando nenhum tipo de violência contra animal ou coisa do tipo, mas eu estou querendo mostrar para você como nós desvalorizamos a vida humana em detrimento dos outros tipos de vida que nós temos na criação. A gente chora quando o nosso pet morre, mas a gente não chora mais por ver seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus morrendo sem oxigênio nos hospitais do nosso país. A gente chama pet de filho, mas a gente não se incomoda mais com as crianças que estão nas sarjetas da nossa cidade, abandonadas, ou dentro dos albergues sendo abusadas. Porque, de novo, a vida humana, na nossa cultura, ela não vale nada. E o fundamento da dignidade da vida humana, ela está na criação. Quando o texto diz para nós, não matarás, ele não somente está dizendo que Deus ele espera que nós cultivemos uma cultura de vida, mas ele está dizendo, não matarás, porque matar alguém significa ofender o Criador. Porque a palavra de Deus nos instrui e nos diz muito claramente que Deus nos criou seres humanos com um valor intrínseco, absoluto, inegociável. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Deus decidiu colocar em nós a sua imagem. Por causa disso, ofender a vida humana é ofender o Criador da vida humana. Derramar o sangue de inocente é voltar-se contra o Criador deste inocente. E a melhor ilustração que talvez eu tenha para dar para você entender esse conceito, é a ideia de você... Eu não sei se você já viu, mas na minha época, nos meus dias do mestrado nos Estados Unidos, eu tinha na porta do meu quarto um joguinho de dardos. Daquele dardo mesmo com ponta, mesmo assim, jogo de dardos. E quando eu estava com raiva de algum professor que dava um trabalho difícil, alguma coisa, eu botava uma foto desse professor lá na frente do meu joguinho de dardos. E eu começava a atirar dardos contra a imagem deste professor. Aí quando eu terminava o trabalho que aquele professor tinha me dado, eu pegava aquela foto e rasgava aquela foto.
É isso que nós fazemos quando derramamos sangue inocente. Nós rasgamos a foto de Deus, a imagem de Deus. Nós destruímos a imagem de Deus, criada para refletir esse Deus bom e soberano. Por isso, todo atentado contra a vida é um atentado contra Deus. Não importa qual seja, não importa se é um genocida, não importa se é aborto. Sim, aborto é assassinato. Nós estamos assassinando as nossas crianças clandestinamente no nosso país, sob a égide a mulher tem que ter direito de escolha. E a gente tenta redimir um sentimento de culpa de uma vida sexual completamente depravada, matando crianças inocentes. A vida humana, ela foi criada por Deus. Portanto, atentar contra a vida humana, seja o estágio que for, seja a idade que for, seja no momento que for, é um atentado contra o próprio Criador. Vocês, israelitas, vocês vão estabelecer uma cultura de vida e não de morte. Vocês vão honrar a vida humana. Deus criou o homem para governar sobre a criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque o seu valor intrínseco, ele é maior do que qualquer outra coisa da criação. Por isso, atentar contra a vida humana é atentar contra o próprio Criador. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 6, porque esse texto de Gênesis, no capítulo 9, na verdade é a primeira vez em que este mandamento para que a vida não seja tratada de maneira frívola aparece na Escritura. É a primeira vez que esse texto, ele mostra para nós que Deus, ele não quer que sangue inocente seja derramado. Ele diz assim em versículo 6, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. E normalmente a gente lê esse texto e fala, aqui está a base bíblica para a pena de morte. Aqui está a base bíblica para que a gente possa matar os assassinos da nossa sociedade. Eu não vou entrar no mérito da questão da pena de morte, porque isso não é tema central do nosso sermão hoje. Mas essa é uma leitura pobre desse texto. Simplesmente olhar para esse texto e falar assim, Deus quer que a gente retribua, por meio da justiça retributiva, a gente mate aqueles que matam outras pessoas. Não. O ponto dessa passagem é apontar para o aspecto impagável da vida humana. A vida humana não tem preço. É isso que o texto está dizendo para nós. E deixe-me tentar ilustrar para você o que eu estou querendo dizer. Como você sabe, eu perdi o meu pai recentemente. Eu perdi o meu pai para o Covid. E ele falecendo, ele deixou algumas coisas. Alguns livros para mim, algumas coisas, como ele era pastor e tudo mais. Ele deixou alguns bens muito preciosos. E teve um dia que alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu soube que seu pai ele tinha muito material de APEC, de crianças, porque ele trabalhou durante muitos anos como missionário da APEC, e ele tinha muito material para crianças. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, você doaria esse material para a minha igreja? Fez até um pedido louvável, algo bom. Aí eu virei para essa pessoa e falei assim, irmã, eu não vou doar não. Ah, pastor, então dá o preço que a gente compra. Não, irmã, é que não tem preço. Tem um valor intrínseco, sentimental nesse material que não tem o dinheiro que você me pague, que eu vou te dar ele. Quando Deus está dizendo que somente outra vida retribui por uma vida tomada, ele está dizendo, 30 anos na cadeia não paga uma vida tomada. 5 milhões de reais de multa também não paga uma vida tomada. Não tem absolutamente nada na criação que pague uma vida tomada, somente outra vida. Este é o ponto do texto. O texto está nos dizendo, não está defendendo eventualmente que a gente tem que sair matando assassino por aí. O texto está dizendo que não tem absolutamente nada na criação, a não ser outra vida mesmo, que seja capaz de retribuir o derramamento do sangue de um inocente.
Em outras palavras, o texto está gritando para a gente: a vida humana, ela não tem valor. A vida humana, você não consegue medir em meios monetários, você não consegue medir em tempo de cadeia, você não consegue medir em absolutamente nada nesta criação, porque a vida humana não se paga, não se compra. A vida humana é uma dádiva oferecida pelo Criador. Por isso, a única coisa que pode retribuir num movimento de justiça retributiva por causa de uma vida humana derramada é somente outra vida humana derramada. Não tem mais nenhum outro método de compensação. Não tem mais nada que possa ser oferecido que pague o valor que foi tomado. Por isso, eu queria que você tivesse isso em mente. Por isso eu queria pregar isso para você, porque a vida humana, ela é muito, muito importante para nós. A vida humana é um desenho de Deus. A vida humana, ela não tem valor. Por isso, meus irmãos, que mais do que uma preocupação social, mais do que uma preocupação com a vida material, nós, como igreja, temos uma convocação para a proclamação do Evangelho, porque sabemos que a morte, ela é uma maldição que entrou justamente por causa do meu e do seu pecado no mundo. E a única coisa que pode redimir a morte é o sangue do Senhor Jesus Cristo, uma outra vida sendo oferecida pelo resgate daquele que é o povo de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu queria que você saísse desse sermão, depois de ouvir essa mensagem, com isso muito claro para você: Deus não negocia vidas humanas. Deus está ofendido com o que nós estamos vendo no nosso país. Deus está ofendido com a maneira como nós, igreja, estamos tratando as pessoas neste mundo e como não mais reconhecemos que a vida humana ela tem um preço inestimável. Ontem estava voltando de Campinas, depois de participar de um culto, justamente de um culto de celebração pela vida de uma pessoa que partiu para o Senhor. E no caminho que estava voltando, eu vi um acidente acontecendo ali na rodovia dos Bandeirantes. E eu lembro de passar pela rodovia dos Bandeirantes e ver a movimentação dos carros, ver a movimentação, o trânsito obviamente ficou um pouco mais congestionado, a gente passou devagar e eu tive aquele desprazer de ver aquele alumínio que eles colocam sobre um corpo nesses ambientes de acidente. E eu vinha refletindo justamente sobre isso que eu ia pregar para você. E eu falei, como esse tipo de cena não ofende mais a gente? A gente passa e a gente não tem mais um senso de pesar. A gente não tem mais um senso de angústia. Quem é essa pessoa que perdeu a vida? Quem são as pessoas que vão lamentar diretamente a perda dessa vida nesse acidente de trânsito? Quem são as famílias que eventualmente hoje, enquanto lhes falo, estão hoje eventualmente enterrando um ente querido? A gente passa com o carro protegido pelo ar-condicionado do nosso automóvel e pela dureza do nosso coração. E aí a gente vive uma vida absolutamente insensível. Em terceiro lugar, não matarás é um mandamento que faz um diagnóstico do nosso coração. Não matarás é a correção de Deus para a construção de uma cultura de vida. Não matarás é um mandamento do Senhor que nos fala sobre a santidade e a dignidade da vida humana, pelo fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. A vida humana não tem preço. Não matarás é um mandamento que faz um exame muito criterioso do nosso coração, porque até agora tudo que falei você deve estar pensando assim: pastor, não pega para mim não, nunca matei ninguém, nunca derramei sangue inocente, não tenho intenção nenhuma de matar ninguém, estou ileso. Quando o Senhor Jesus Cristo ele interpretou a lei do Senhor em Mateus no capítulo 5,
ele apertou o cabresto. Todo mundo acha que o Senhor Jesus Cristo veio passar uma borracha na lei do Senhor e a gente, a partir de Jesus, vive como a gente quiser. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo veio nos mostrar o que significa de fato cumprir a lei. E lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele vai dizer muito claramente para nós que basta eu odiar ou me irar contra um irmão para que eu já possa quebrar, para que eu já tenha quebrado este mandamento. Aí pega para a gente, né? Porque basta a gente receber uma resposta atravessada da nossa esposa, basta a gente tomar uma fechada no trânsito, e a gente está quebrando o 6º mandamento, à torto e à direito. Basta o nosso chefe não dar aquela promoção que a gente quer, basta acontecer alguma coisa pequena, que a gente já vira assassino. E meus irmãos, esse é um negócio muito sério. Porque a palavra de Deus nos diz que, Provérbios 8:36 nos diz que aqueles que me odeiam amam a morte. Aqueles que me odeiam, diz o Senhor, amam a morte. E se eu me torno um assassino simplesmente por me irar contra o meu irmão ou odiar alguém, eu estou dizendo que eu odeio a Deus. Porque eu amo a morte. Eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu quero me tornar alguém que assumiu o lugar de Deus, governando sobre a vida humana e derramar sangue inocente. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele reinterpreta a lei e ele diz, olha, não é só uma questão de derramar sangue não, gente. Se no teu coração tem algum movimento de ira, tem algum movimento de ódio, tem algum movimento que não libera perdão, você é um assassino. Você é um assassino. É isso que Jesus está dizendo. Jesus ele veio expandir e dizer, este mandamento ele faz um diagnóstico do nosso coração. Esse mandamento coloca a gente em xeque porque só nós sabemos o quão iracundos nós somos, o quão impacientes nós somos. E eu preciso confessar um pecado para você. Essa semana, eu tive uma situação em que, justamente quando eu estava estudando sobre essas coisas, eu fui tratado por Deus. De fato, eu sou uma pessoa mais quente no meu temperamento. Isso não é justificativa para que eu seja iracundo, para que eu seja uma pessoa de caráter colérico, mas de fato eu sou uma pessoa bastante visceral na minha conduta, na minha personalidade. E na quinta-feira, estava eu chegando em casa e me deparei somente com a minha sogra e minha filha. Minha esposa, ela tinha saído. E aí, eu falei, bom, a Bela deve ter saído, alguma razão legítima. Num primeiro momento, a minha sogra tinha me comunicado que a Bela tinha saído, inclusive, para fazer a sua vacina, por ser profissional da área da saúde e tudo mais. E aí, enquanto eu estava ali em casa, esperando a Bela voltar, a Antonella começou a chorar. E você que é pai e mãe, você sabe bem do que eu estou falando. Daquele choro angustiante do neném, que não interessa o que você faça, não interessa se você põe no berço, se você põe no braço, se você leva aqui, se você faz a colar, se você estende a criança, se você abaixa a criança, não interessa. A criança vai abrir o berreiro. E a Antonella, então, passou literalmente meia hora. E meia hora foram suficientes para minha esposa chegar e eu tratar mal ela. Meia hora foram suficientes para eu me tornar um assassino. Um choro de uma criança por meia hora é suficiente para eu quebrar o 6º mandamento e me tornar um promotor de morte. Meia hora é suficiente para eu odiar e me irar contra minha esposa e falar, onde é que você foi? O que você foi fazer? Por que você saiu? Criança está aqui. Não, Isaac. O problema não é a tua esposa que saiu. O problema é o teu coração dado à cólera. É o teu coração que não cumpre o não matarás. É o teu coração que acha que o 6º mandamento diz respeito àquele que está cumprindo pena na cadeia. É o teu coração que acha que o 6º mandamento diz respeito a algo que está bem longe de você. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele reinterpreta esta lei, ele diz, você tem ira no teu coração? Você é um iracundo?
então você é um assassino promotor de morte. Pior, João capítulo 8, versículo 32 em diante, vai dizer para nós que o primeiro assassino foi Satanás. O primeiro assassino é Satanás. Nós nos fazemos semelhantes a Satanás quando nos iramos contra os nossos irmãos. Não matarás é um mandamento que nos fala sobre o fato de Deus querer construir uma cultura de vida ao nosso redor. Não matarás é um mandamento em que o Senhor, Ele nos fala da santidade e da dignidade da vida humana. Não matarás é um mandamento que faz uma leitura criteriosa do nosso coração. Finalmente, não matarás é um mandamento que nos convida a reconhecer o mistério e a dádiva da vida humana. Que nos convida a reconhecer a vida como uma dádiva, não somente como preciosa, mas como algo misterioso, assombroso, dramático, que nós não conseguimos acessar e exaurir em todos os sentidos. Os filósofos, eles passam séculos, estão há séculos tentando discutir o significado da vida, porque vivem angustiados com a morte. A sepultura, meus irmãos, ela tem o poder de nos fazer refletir sobre o significado, a dignidade, a amplitude da vida, até onde vamos, o que deixamos de fazer e tudo mais. O que eu estou querendo dizer para você é que não interessa o que sejamos, ou não interessa o que façamos, ou não interessa onde nós estamos nessa reflexão acerca do significado da nossa existência. Mas uma coisa é certa. A vida, ela tem esse tom misterioso, ela tem esse tom de algo sublime que nós nunca vamos conseguir botar numa régua, nós nunca vamos conseguir contê-la em algo ou guardá-la de maneira definitiva. O que eu estou querendo dizer para você, eu descobri no dia em que fui fazer o primeiro ultrassom junto com a minha esposa da minha filha. Chegamos no médico, e eu, pai de primeira viagem, chegamos lá, minha esposa grávida, dia de ultrassom. Até o momento, aquele momento é qualquer visita ao médico. Os pais e mães aqui me entendem completamente. Até o momento que o médico aperta o botão da máquina do ultrassom, e você começa a ouvir o barulho de um coração batendo. Ali você tem um contato com o mistério da vida. Ali você tem um contato com este assombro da vida humana, que exige reverência, que exige reconhecimento de que aquilo é santo e sagrado. O mistério da vida humana, ele é resguardado pelo mandamento de não matarás. Depois que eu tive essa experiência de ver o ultrassom da minha filha, eu falo para qualquer abortista que aparece na minha frente, basta você ir num ultrassom, você não precisa de filosofia, você não precisa de apologética, você não precisa de nada para defender uma visão cristã contra o aborto. Basta você ir no médico, botar um instrumento do ultrassom na barriga da mãe e ouvir o coração bater. Ali você encontra o assombro e o mistério da vida. Naquele momento, quando aquele coração acelerado do neném começa a bater, aí lágrimas jorram dos seus olhos. Aí o teu coração é tomado. E aí você se lembra que Deus está ali. O que eu vim dizer para vocês é que Deus, Ele é Deus de vivos. Porque Ele quer habitar seres humanos vivos. E a gente precisa reconhecer esse mistério da vida como esse palco da habitação de Deus. Deus ama tanto a vida, Deus ama tanto, Ele odeia tanto a morte, a ponto dele ser o Deus da ressurreição. A ponto dele falar, eu odeio tanto a morte, que embora meu filho precise experimentar a morte, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Porque Deus cumpre o não matarás. Porque até aquele que morre, Ele torna de volta à vida. Essa é a esperança da vida cristã. A ressurreição de Cristo nos mostra que o nosso Deus
é o Deus do não matarás. É o Deus que odeia a morte, que valoriza a vida e que nos chama para viver essa cultura de vida e para viver esse movimento de doação e de sacrifício, reconhecendo o mistério, reconhecendo o valor, reconhecendo o drama, reconhecendo que vida é palco do Deus Todo-Poderoso. Deus não habita cadáveres no cemitério. Deus habita seres humanos, vivos, que receberam o sopro do Espírito e por isso eles respiram o fôlego da vida. Deus criou o boneco e soprou vida. E falou: viva, viva, viva. Por isso, não matarás. Ele nos lembra essas verdades preciosas. Não matarás é um mandamento para a vida. De todos esses mandamentos, é o que mais claramente grita para nós e diz: Deus odeia a morte. Portanto, nós, cristãos, que dizemos amar a Deus e amar ao próximo, nós também precisamos odiar a morte. Nós precisamos proclamar a ressurreição. Nós precisamos anunciar o Deus que odeia tanto a morte, que decidiu ressuscitar o seu Filho. Por isso, a minha aplicação final ela é simples. Não seja um assassino. Não seja alguém que derrama sangue. Não seja alguém que valoriza a cultura de morte. Não seja um cristão que não entendeu o quanto Deus ama a vida, o quanto Deus quer que nós sejamos reverentes em relação à vida humana, o quanto Deus espera que a sua igreja e o seu povo promovam uma cultura de vida onde quer que ela esteja. Deus, ele diz: não matarás. Construam culturas de vida. Não matarás é um mandamento que fala da santidade e da preciosidade da vida. Não matarás é um mandamento que nos faz examinar o nosso coração acerca da nossa condição colérica. E não matarás nos convida à reverência diante do mistério da dádiva da vida humana. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és Deus de vivos e não de mortos. Tu és Deus que se indigna contra a morte, que decidiu tratar a morte na ressurreição do Teu Filho. Tu és o Deus que valoriza a vida humana. Tu és o Deus que ama a vida, odeia a morte. E Pai, por causa disso, nós queremos ser aqueles que são como Tu és, que olham para a morte como maldição, como inimiga, que são indignados com a maneira como a nossa cultura ela promove morte, promove desgraça. São indignados com as vidas sendo tomadas nos faróis, nas clínicas de aborto, nos quartos dos suicidas. Não permita, Pai, que sejamos indiferentes a essas coisas. Nos lembra que este mandamento nos convida a reverenciar a vida, nos convida a sermos indivíduos que defendem, valorizam, honram e respeitam a vida humana. Ajuda-nos a amar a Ti e amar ao próximo, cumprindo esse mandamento, tendo condições de reconhecer a dureza do nosso coração, o quão assassinos nós somos. 30 minutos, Pai, são suficientes para a gente virar assassino. Por isso, converte o nosso coração essa manhã. Trata a nossa interioridade e a nossa espiritualidade. Nos faz amigos da vida, defensores da vida. Nos faz indivíduos que promovem cultura de vida. Porque é para isso que fomos chamados. Porque professamos um Deus vivo, professamos um Cristo ressurreto e professamos o Espírito da vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.